Agora, depois que foi denunciada a pedofilia, nesses casos concretos, a igreja sim, ela condenou a pedofilia como um desses crimes graves. E se mostrou, inclusive, que havia um documento assinado pelo Ratzinger, então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e pelo cardeal, hoje o cardeal Bertone, que é o secretário de Estado, e era ele era o secretário do Ratzinger nessa mesma congregação, isso em 2003, em que eles fizeram uma cartilha para como os padres, como os bispos deviam agir no combate à pedofilia, que era chamada então de crimes mais graves. Eu acho que a igreja sim, ela está chamando agora pelo nome e está condenando. O que está havendo é o equívoco de achar que essas denúncias da imprensa, todas essas notícias, são uma campanha contra a igreja, ou uma campanha contra o clero. Quem entrar no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, vai encontrar uma transcrição de vários artigos de bispos que têm se referido à pedofilia. Todos, com unanimidade, condenam o crime da pedofilia e condenam os pedófilos. Todos, quase todos terminam, ou todos dão o apoio ao Papa Bento XVI pelas posições, pelas atitudes que ele tem tomado. Mas também todos falam de sensacionalismo e falam de uma campanha contra a igreja. Hoje, por exemplo, tem um artigo do cardeal Primaz, do arcebispo Primaz do Brasil, Dom Geraldo Magela Agnello, que é da Bahia, de Salvador, que começa assim: estão sendo denunciados com inusitada frequência casos de pedofilia entre membros do clero. Ele vai depois condenar a pedofilia e tal, mas começa falando da inusitada frequência. A igreja parece que estranha porque que se fala tanto no assunto. E hoje também tem o artigo do arcebispo de Uberaba, Dom Aloysio Roque Oppermann, e começa no primeiro parágrafo: o tal assunto está se esgotando. Nas últimas semanas encheram-se páginas sem fim contra o clero católico. Alguém ouviu uma única acusação contra médiuns espíritas, contra pastores evangélicos ou contra líderes religiosos muçulmanos? De fato não houve, porque não houve denúncias, não houve nenhuma acusação contra eles. Não houve nenhum fato como houve com a Igreja Católica. Isso eu estou dizendo. Mas esse arcebispo conclui que daí se vê que os órgãos de imprensa não... Há órgãos de imprensa que informam e há outros que fazem campanha. Ele interpreta, então, que essas notícias sobre pedofilia são uma campanha contra a igreja e quem dá essa informação não está a serviço da informação, mas está a serviço de alguém. Zé Maria, e cobra explicações de quem está dando essas notícias. Deixa eu aproveitar essas indagações do articulista para fazer uma pergunta ao senador Magno Malta, que é muito importante porque ele é um congressista, é um representante do povo, não é? Ele tem uma responsabilidade muito grande, cívica, não é? Política, legal, inclusive. E ele, como é que a CPI vai se desenvolver? Porque vai chegar um momento em que ela tem que fazer um relatório, vai chegar um momento em que ela vai ter que fazer, talvez, sessões públicas, abertas, ele terá que chamar, talvez, alguma autoridade religiosa católica para prestar um testemunho, sendo ele um não católico. Como é que o senhor vai se sentir, senador, nessa situação em que o senhor não é católico e está lidando com um problema que se manifesta, infelizmente, exclusivamente no âmbito da igreja? Eu vou me sentir da mesma forma que me senti nas outras situações. Quando eu dei voz de prisão ao pai de santo, numa assembleia aberta, numa audiência pública de oitiva, feita naquele caso do tenente que se suicidou, que estava na rede do pai de santo. Naquela mesma noite, prendemos um rapaz que era ministro de louvor de uma igreja evangélica. Vou me sentir da mesma forma que dei voz de prisão aos pastores no Maranhão. Porque antes da voz de prisão a padre, eu dei para pastor, quer dizer, a pai de santo.
Então não importa, eu sou um homem público que professo fé evangélica. Como o Marco Maciel é um homem público que professa fé católica, outros fé espírita e outros não professam fé nenhuma porque são ateus. Quer dizer, nós precisamos saber fazer essa diferença. Porque eu imagino que o homem que abusa de criança, se ele é doutor, se ele é juiz, se ele usa toga, se ele usa estola, se ele tem um mandato, se ele é religioso, seja de qual credo for, se ele for um lavador de carro ou um pedreiro, abusou de criança cometendo esse crime de natureza tão perversa, ele tem que ser punido do mesmo jeito. Então, eu vou me sentir muito bem, por exemplo, em Alagoas, vou me sentir na minha posição, sem qualquer tipo de incômodo, cumprindo o meu dever, embora muito triste, porque é um ser humano que está ali do meu lado, sendo ouvido e sendo exposto. Em Alagoas, a audiência foi pública, dentro do auditório do fórum, que estava lotado de pessoas dentro e fora, como foi no Maranhão, como é em todos os lugares. Aqui em Brasília, a audiência pública da CPI é aberta, a imprensa participa, as pessoas podem participar. Então, não terei nenhum problema. Por exemplo, eu vou ouvir aqui o bispo de Arapiraca, daquela região, que se colocou à disposição da CPI, não tem nada, qualquer crime com relação a ele, mas ele é citado demais, principalmente por esse padre Edilson, que recebeu delação premiada e em tudo que se fala ele é citado. Então eu o convidei para ouvir, ele colocou-se à disposição e nós vamos ouvi-lo como convidado da CPI, porque não tem um crime que liga a ele. Isso será uma sessão aberta normal, eu vou me sentir como um cidadão, como um agente político, público do Brasil, cumprindo o seu dever com a sociedade brasileira. Muito obrigado. Roberto Cabrini, em função desse episódio, do terceiro episódio que vocês vão apresentar agora na quinta-feira, não é? Sim. No SBT. Primeiro, existe alguma expectativa, existem pressões? Como é que vocês estão se preparando? Porque, finalmente, talvez a coisa crie já uma bola de neve, não é? E criando-se uma bola de neve, vocês podem recebê-la de volta. Olha, Diniz, no começo sim, né? A gente sentia que havia uma enorme pressão, uma dificuldade muito grande, mas nos últimos tempos a gente passou a identificar um apoio muito grande por parte de diversos segmentos da sociedade. Estivemos recentemente em Arapiraca, estivemos em várias partes do estado de Alagoas, em Penedo, a qual está subordinada o bispo de Penedo, onde estão subordinadas as paróquias da cidade de Arapiraca, e sentimos um apoio impressionante, principalmente da Igreja Católica. A Igreja Católica, os católicos, querem um processo de depuração sobre isso, querem um aperfeiçoamento, querem transparência, porque todo mundo vai se beneficiar, principalmente os padres íntegros, e felizmente eles são maioria. São maioria. Quer dizer, você acredita que esse processo, como declarou o jornalista Luiz Paulo Horta na reportagem nossa, que esse é um processo que realmente vai resultar bem? Quer dizer. Olha, eu não tenho a menor dúvida, porque o primeiro grande resultado já está aí, que é a conscientização. A gente via um exército de pessoas submissas, de vítimas que não tinham voz e nem vez e que se sentiam totalmente paralisadas pela situação. Agora, elas sabem que elas têm direito. E agora também, inúmeras famílias vão tomar mais cuidado para analisar melhor quem são os religiosos, como qualquer segmento, né? Porque a gente investigou isso pelo mérito das denúncias e jamais pela qualidade da instituição ou pela procedência da instituição. Eu acho que a conscientização é enorme, é a maior vitória de todo esse processo. As vítimas sabem que têm direitos, os padres que estão dispostos a combater pedofilia estão se sentindo fortalecidos e o próprio Papa está reconhecendo tudo isso. Ou seja, nunca houve um momento mais propício para esse processo de aperfeiçoamento que a gente está assistindo. Muito obrigado. Quero agradecer a participação do senador Magno Malta, dos jornalistas José Maria Marinck e Roberto Cabrini. Para finalizar, uma boa notícia. A partir da próxima semana, este Observatório da Imprensa entrará no ar 1 hora mais cedo, às 10 da noite. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.